Quem é o diabo? Somos nós ou ele realmente existe com chifre e rabo? Vamos saber agora. Boa tarde, pessoal. Tô aqui fora que tá mais fresquinho e lá dentro para gravar tá difícil. Eu lembrei assim já de começo de uma introdução. Eu já vou começar com uma gozação só para descontrair. Não sei se vocês já viram o canal da Lili. Bom dia, bom dia. A minha mãe deixa. Então vamos fazer esses vídeos assim porque a minha mãe agora deixa eu falar sobre Umbanda, né? Mas antes ela não deixava. E eu queria falar assim, o que acontece de engraçado, né? Que eu tava reparando, você começa a falar da sua religião, às vezes, no canal, e aí começam alguns, vamos dizer assim, ataques, não seriam ataques, alguns irmãos querendo nos converter, né, novamente, ao ser evangélico, né? Então, aqui que eu... Bom, vou deixar claro, aqueles que entrarem quiserem falar sobre a Bíblia, né? Podem falar à vontade, porque eu sei a Bíblia do início ao fim, praticamente decorada. Peraí que eu vou... Vou ter que dar um pause aqui para me lembrar o nome do filme para vocês. Só um minuto. O livro de Eli com Denzel Washington. Reconverter a ser evangélica. E aos que não são evangélicos, também, que é esse assunto que eu quero abordar. Eu gostaria que vocês assistissem o filme O Livro de Eli, com Denzel Washington. Esse filme é demais. Assim, não vou dizer que é minha vida, mas eu sou o Denzel Washington naquela situação, assim, de entender e saber sobre a palavra de Deus no sentido evangélico, que eu conheço a palavra de Deus, eu fiz a teologia, no sentido espírita, na kardecista, e com um evangelho segundo o espírito kardecista, e no evangelho da Umbanda. Então eu conheço a Bíblia em 3 versões. E eu praticamente conheço a Bíblia de cor. Então, por exemplo, aquele que vem e fala assim para mim: ah, mas o diabo se veste de luz para enganar as pessoas. Ele vai se vestir de luz, ele se veste de luz para enganar as pessoas. Então você está sendo enganada pelas entidades da Umbanda, porque aquilo são demônios, não são entidades do bem. Aí o que eu vou dizer para vocês? Jesus, quando tinha uma pessoa endemoniada, Jesus simplesmente respondeu: pode o seu reino ser dividido? Como que demônio expulsa demônio? O reino dividido não prospera. Então vamos deixar bem claro, eu sou umbandista, não volto a ser evangélica. Não tenho essa vontade de jeito nenhum. Depois que eu conheci a Bíblia nos 3 sentidos, no sentido evangélico, no sentido espírita kardecista e no sentido umbandista, a que mais para mim se aproximou da verdade é no sentido espírita kardecista. Nossa, vai dar um vendaval aqui, no espiritismo kardecista e no espiritismo umbandista. Então vamos lá. A Bíblia, quando eu fiz teologia na evangélica, o que era interessante, né? Por exemplo, eles acreditam fielmente, Jesus, só porque eu vim gravar, eles acreditam fielmente que o demônio nossa, acho que eu vou ter que gravar em outro lugar, né? Que o demônio veio, que a extinção dos dinossauros foi devido à queda de Lúcifer, né? E acho que eu vou chegar mais perto, porque aí acho que não atrapalha o som. Então, assim, a extinção dos dinossauros foi devido à queda de Lúcifer do céu. Então, o baque das forças do mal, quando Deus tirou ele do céu, foi tão grande que destruiu o planeta. E aí Deus resolveu voltar e refazer o planeta e colocar o ser humano, aquela história mesmo do Adão e Eva, igualzinho está na Bíblia. Eu estudei a Bíblia na evangélica, que eu fiz a árvore genealógica de Jesus, até saber, acho que Jesus era tataraneto de Davi, né? E como eram tribos, o que eles faziam? Eles iam buscar assim, ó, você busca uma esposa em tal tribo, que é parente seu, longe, assim, para casar entre eles. Então, assim,
essa parte. Quase não se fala do Novo Testamento. A única coisa que fala muito é assim, que Elias veio, ninguém o reconheceu e ele voltou e ninguém o reconheceu. Que aí, no caso a gente entende como João Batista sendo reencarnado. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, que assim eu acho até bastante interessante, que foi aquela codificação de Allan Kardec, ele começou, Allan Kardec era um estudioso de uma maneira que ele não dava ponto sem nó, ou ele dava nó em gota d'água. Allan Kardec, ele começou a comparar com médiuns diferentes várias das citações espíritas. Então, assim, ele pega somente o Novo Testamento de Jesus Cristo, principalmente o Sermão da Montanha, feito, nossa gente, eu tô estrábica, não tô? Meu óculos está ficando fraco, eu vou ter que ir no oftalmologista. Tô ficando vesga, que horror. Então, assim, aí onde eu parei, no Sermão da Montanha. Então, eles usam muitos. E aí, vários espíritos são entrevistados, no caso, os irmãs, que inclusive uma delas escrevia totalmente, assim, quando ela podia estar brincando com o cachorro dela aqui, a mão direita dela estava escrevendo aqui, totalmente tomada pelo espírito de luz, que eles estavam falando sobre o Consolador, que os espíritos são nossos consoladores, né? Até tem a entrevista que a gente fez com o seu Sete, Encruzilhada. Gente, se você for parar para pensar, é pura sabedoria. E olha que interessante, eu tenho uma irmã super, mega, hiper, blaster católica. Ela me mandou esses dias uma entrevista do padre, tá refletindo aí de novo, nossos coqueiros aqui em casa, tá? Ela me mandou um vídeo do padre Fábio de Mello, onde ele fala, né? Gente, ai, que dó, né? Logo agora que eu tô gravando. Que fala assim, que os demônios... o senhor tem medo de demônio? Falou pro padre Fábio de Mello. Ele fala assim, eu preciso achar para postar isso na minha página sobre as religiões que eu tenho. Ele fala assim, o demônio somos nós, nossos conflitos internos, né? E é muito engraçado que o Exu Sete Encruzilhada, o seu Sete, né, que é compadre do meu marido, ele fala muito isso. A gente precisa confrontar a gente mesmo. Nós somos os demônios. E aí eu achei engraçado que a pessoa que mandou pra mim, ela mandou assim que... Acho que eu vou ter que cortar essa parte, porque... Pera aí, que de vez em quando dá um branco. Deixa eu lembrar e eu continuo, pera aí. Ela falou assim, que a gente estava sendo enganado por espíritos de demônios e que se travestiam transfiguravam espíritos de luz para enganar o ser humano. Aí eu penso assim, quem que se transfigura para enganar uma outra pessoa? Fala para mim. Bom, vamos dizer então assim, para vir aqui falar com vocês, até tá coçando meu nariz, acho que é alergia da maquiagem. Eu para vir aqui falar com vocês, eu me transfigurei. Sabe por quê? Eu tava lá no meu quarto com um short recaçado, deitado na cama, né, que eu brinco, eu vou virar a véia dos gatos, que eu tenho bastante gatinho aqui, tem alguns, né? E eu tava no meu quarto com uma blusa relaxada, aquela blusa de velha mesmo, deitada, sem maquiagem, cabelo pra cima. Como que eu tô agora? Eu não tô toda perequeira, eu só faço a unha pra ficar bonitinha pra vocês, ó, eu que faço, né? Que eu adoro essas coisas, eu acho que eu tenho que montar um salão, né? Então, o que eu fiz? Eu tô transfigurada de luz agora, porque eu tenho que ficar bonita pra vocês. Pra quê? Né? Que eu tava sem batom, sem maquiagem. Eu tenho melasma, as mulheradas que às vezes engravida sabe o que é. Só que o meu melasma, aqui ficou uma maquiagem meio borrada, ó. O meu melasma, não, gente, é a coisa do óculos. Ai, que vaidade horrorosa. Isso aí, tá vendo? Isso é demônio. Né? O meu melasma é de uma maneira que eu tenho manchas, assim, horrorosas. Então, eu tenho que passar uma maquiagem, eu uso uma base, mudando de assunto, para que depois, quem quiser perguntar, depois eu mando o nome da base. É uma base que é usada para cobrir tatuagem, né? Para cobrir tatuagem. Porque o meu melasma é feio e não tem conserto. Se eu tirar laser, vai efeito rebote. Então aí, quem que é o demônio que se transfigura em luz? Eu tô aqui transfigurada, assim, eu tô fantasiada aqui pra vocês, vamos supor. Você acha que eu ando assim aqui em casa, bonita, pus um colar aqui bonito, uma pulseira colorida pra combinar?
Eu ando assim em casa o dia inteiro. Meu marido me vê assim, deveria, né? Meu marido vê assim o dia inteiro, porque, pô, é atraente, né? Mas me vê assim o dia inteiro, não vê. Então não existe essa do diabo se transfigurar em anjo de luz, essa história. Gente, isso é carochinha que fez o Adão, tirou da costela. Toda história tem mitos. Aí eu falo, gente, estudem. Você vai lá na Grécia, tem os deuses, né? Que eles criaram, Baal, não sei se é na Grécia, Baal, mas tem os deuses todos que eles criaram. E é muito interessante que cada um era deus de alguma coisa. O ser humano é a única coisa, é o único ser que procura Deus. É a única existência que procura Deus. Agora, olha que engraçado. O que os animais procuram? Quais são os deuses dos animais? Vocês já pararam para pensar? Nós procuramos um Deus espírito lá em cima que a gente nunca viu. Você pode perceber que os índios que nunca foram catequizados, eles procuram Deus. Eles têm lá o sistema deles, a pagelância. Eles encontraram uma religião. Você vai lá em Machu Picchu, né? Lá naquele... Eles tinham um Deus deles. O ser humano é o único ser que nasceu sabendo no seu inconsciente que existe um pai maior. E cada ser humano de cada região vai colocar esse pai maior de uma maneira que ele consiga se comunicar com ela. Então não interessa qual é a maneira. Né? Aí depois veio... Quando Cristo veio trazer como existia muitos deuses, o que Jesus ele veio quebrar? Jesus foi um desobediente, né? Como Alexandre Comino fala, ele fala assim, enquanto falava aquele que tiver pecado atire a primeira pedra, Jesus falava, vamos apedrejar porque é uma adúltera, Jesus falava, aquele que não tiver pecado que apedreja. A mulher que foi tirar água do poço, que Jesus pediu água para ela, ela falou, mas como que pode você conversar comigo? Nós somos de tribos diferentes, nós não podemos conversar. Aí ela disse, eu estou levando água para o meu marido, alguma coisa assim. O que Jesus falou assim? Você está no seu sétimo e esse também nem é seu marido. Aí ela responde, vejo que és um profeta. Né? E Jesus quebrou todos os tabus. E Jesus conversou com aquela mulher no poço, né, que aquela samaritana, acho que era samaritana, né? Jesus, eu para gravar as coisas assim, quando eu estou falando, porque eu falo que quando eu estou gravando, não sou eu. Eu provavelmente, as minhas entidades devem estar aqui me intuindo. Jesus, quando conversou com aquela mulher no poço, pediu, me dê um pouco de água para beber. Coloca nos dias de hoje. Assim, eu vou até parar daquela paradinha assim coloca nos dias de hoje. Se fosse uma travesti pegando uma água lá, vamos dizer que não seria no poço, né? Hoje seria um lugar mais moderno, lá no supermercado, uma travesti lá no supermercado, baixando para pegar uma água, ou uma travesti altona, bonitona, e erguendo para pegar uma água lá em cima, e Jesus não alcançasse essa água, Jesus, Filho de Deus Todo-Poderoso, ele ia falar assim, você pode pegar essa água para mim? A travesti ia falar assim, mas Jesus, eu aqui na terra sou uma travesti, sou uma pecadora, como é que o Senhor vem dirigir a palavra para mim? O que Jesus ia falar, gente? Vai falar, vai e não peques mais? Que nem naquele caso ele falou porque era uma adúltera, ela era uma adúltera, era o amante dela, ela não era casada com aquele homem. Mas ia falar assim, não, eu só vou pedir para você me dar essa água que eu não alcanço. Mas se dê o respeito sempre e respeite o próximo sempre. Eu tenho certeza que seria isso que Jesus diria. Né? Então, assim, aquela história do Velho Testamento que eu estudei na evangélica, eu não levo mais em... assim, aquilo lá foi a primeira, vamos dizer assim, se eu tivesse no ensino fundamental, seria a minha primeira, segunda, terceira, quarta série. Aí foi quando eu entrei no espiritismo kardecista, que é onde que eu falei que eu achava interessante, mas a doutrinação dos mortos, né? A doutrina, aqueles espíritos que estão sem luz, a gente estuda muito. O espiritismo kardecista estuda muito. Mas olha que coisa muito interessante que eu vou contar. Quem mais tem preconceito de umbandista são os evangélicos e os kardecistas.
Por quê? Aí, agora é uma parte que eu vou chegar assim, bem polêmica. Eu assisti algumas palestras, né, de uma senhora, do Divaldo Franco também, falando que, às vezes, na mesa kardecista, baixava um preto velho e falava, eu sou um preto velho, assim, assim. E aí eles iam doutrinar aquela entidade e dizia, mas você hoje, eu poderia ser um branco velho, você não é mais um preto velho, a escravidão já passou, você precisa evoluir, agora você está vestido só do seu perispírito, que você pode transformar ele do jeito que você quiser. Então para com esse negócio que você é um preto velho. Às vezes aquele que desceu lá no... Eu vou dar um pau. Uma chuva, depois eu mostro aqui como é que tá o céu. Então, às vezes aquele que desceu lá para receber instrução, às vezes ele se vê como um preto velho mesmo, um escravo que não evoluiu. Só que o que acontece? Na Umbanda, são linhas de trabalho. Aquele preto velho, sábio, ele sabe que ele não é preto mais, ele sabe que ele não é velho mais. Ele vem naquele arquétipo. Às vezes o caboclo índio que desce lá na mesa kardecista, aí você fala, mas você tá vestido, você ainda se vê como um índio, irmão. Você tem que evoluir, porque... Aí ele vai ser... Pode ser mesmo que ele se veja como um índio, mas por isso que ele foi levado na mesa kardecista. Porque lá ele precisa de ser doutrinado. Agora, lá na Umbanda, o caboclo que desce, ele não é um caboclo. Ele nasceu algumas vidas, pode ter vindo como caboclo, ou às vezes escolheu vir como caboclo apenas por afinidade. Olha, um caso que é muito engraçado. Eu conversando com a Pombagira, assim, tomando passe, né? Eu conversando com a cigana, da minha amiga, a da Daniela, que inclusive é uma grande amiga minha, comadre, né? Eu conversei com a Pombagira dela, né? Brinquei e falei assim, olha, a gente estava até na Encruza fazendo uma oferenda. Uma oferenda não, oferenda você faz quando você é diferente. A gente estava fazendo um agradecimento de começo de ano que a gente sempre faz, né? Então, assim, é uma coisa, tem gente que pode assustar, nossa, encruzilhada, gente, é coisa gostosa, é lindo, é um ritual. Para quem gosta de ritual, a missa não tem o padre que coloca aquelas luvinhas e segura o Santíssimo e vai com o Santíssimo. E também o padre não tem o turíbulo com a fumacinha. Tudo isso são rituais, o ser humano precisa. Isso só faz aumentar a nossa fé. Então tá, eu perguntei pra Pombagira, ai que legal trabalhar na encruzilhada e conversando com ela. Gente, um frio, de novo, vou chegar perto aqui, um frio muito forte. E eu não sentia frio, todo mundo de blusa e eu com uma blusinha leve. E todo mundo encapotado de blusa e eu com uma blusinha leve. Porque depois eu incorporei também, né? Agora meu outro gato tá aqui, tomara que ele não derruba a câmera. Aí eu perguntei, eu falei assim, olha, deve ser legal trabalhar na Encruza. Quando eu morrer, eu quero trabalhar aqui. Ela deu uma risada tão grande na minha cara que eu não entendi. Aí um outro dia eu tava conversando com o seu Sete. Não, sai daqui, gato. É o grafite, gente. Deixa eu pegar. Esse aqui é o grafite, ó. Eu falei assim, é macumbeira e ainda tem gato preto, mas eu não levo ele pra encruzilhada. Ele não vai na encruz, ele é velhinho. Umbanda protege os animais. Vou lembrar disso para vocês. A Umbanda, a gente fala que a gente trabalha com sangue verde, com sangue das plantas. Mas isso é um assunto para outra coisa. Aí eu conversando com o seu Sete, com o padre do meu marido, acho que deu alergia, entrou um pelinho. E ele falou, bebeu uma água. Copinho de requeijão, né? Que tem que ser assim, né? Humilde. Um banana da prega. Aí eu perguntei pro seu Sete assim, falei assim, ô seu Sete. O seu Sete falou pro meu marido assim, falou assim, meu marido, o seu Sete é advogado, na outra vida ele foi advogado, morreu saindo do fórum de um tiro, e falou pro meu marido assim, à noite você sempre vai lá no meu escritório, a gente sempre vai fazer algumas coisas juntos. Tipo assim, como se estivesse treinando meu marido, né? Você Exu. Aí meu marido, eu falo que ele vai ser um Exuzão mesmo, que ele veio de família ateu, né? E aí eu olhei pro seu Sete e falei assim, e eu, seu Sete, eu sirvo pra ser um Exu depois que eu morrer? O seu Sete olhou pra mim, deu uma gargalhada, falou, minha filha, a única coisa que você pode ser é uma preta véia. Falou desse jeito, você vai ser uma preta véia.
Porque a linha de Preto Velho é minha cara. A linha de Preto Velho eu falo que é o espírito consolador que está na Bíblia. Ele é o terapeuta, ele conversa, o que você tem, minha filha, ele conversa, ele te dá conselho, ele vai falar com você, até você esgotar e você colocar para fora. Quem já foi em psicóloga sabe que é assim. Você coloca tudo para fora e ele vai só te dando aqueles conselhos, que são conselhos maravilhosos. Agora me fala, não é? A escravidão aboliu em 1888. A Umbanda nasceu em 1908. Por isso foram incluídos esses arquétipos de preto velho, de caboclo, muito próximo. Então agora que a Umbanda tem 100 anos, ela ainda trabalha com esses arquétipos. Mas futuramente você acha que a Umbanda vai precisar de dar baforada com charuto, de tomar aquelas cachaças que tomam nos rituais? Não, porque eram rituais africanos isso aí. Era coisa né? E tem outra, você sabe o que é a baforada do preto velho? Ele tá lá benzendo a blusa, ele traga lá e... Quando ele sopra, aquela fumaça sai com o plasma do médium junto. Eu já cheguei da passe no kardecismo, meu marido ele tinha tipo um cobreiro na poupança. Foi em tudo quanto é médico, não sarava. Eu dava o passe magnético dispersivo, primeiro, aquele que você dá o passe e joga fora. Todo mundo tem a energia magnética. No final, eu dava uma respiração muito funda e soprava 3 ou 4 vezes. Para quê? Para os meus fluidos vitais irem de encontro com aquela, vamos dizer, pereba, né? E aquele fungo, aquele bichinho, aquele, né, que tá lá, aquela impinge que tá lá, o magnetismo da minha pessoa com o magnetismo daquela vida, daquele fungo, não consegue se unir. E o meu magnetismo sendo mais forte, mata aquele fungo. A baforada do preto velho, quando ele tá lá com o chatutão, só que aí o que acontece? Primeiro que a gente não traga. Aquela fumaça é interessante que ela já sai com o plasma do médium. Ela sai com o plasma do médium. Agora, o que falar da bebida? Por exemplo, eu não bebo, mas quando o seu marabô, o meu Exu, ele vem, ele, ai que sede, ele pega a pinga e vira assim, tanto assim, que chega a queimar eu bebendo, mas eu não bebo. E o que acontece? Aquilo gera energia, o fígado trabalha mais rápido, tudo em você trabalha mais rápido, porque tem que metabolizar aquilo, e aquela energia, eles vão usando toda aquela energia. Gente, nós somos feitos de plasma. Pega os vídeos do Chico Xavier, pessoas saindo plasma, assim, transfigurando espíritos. Vocês precisam estudar mais, né? Então, o que eu queria chegar? Que eu falei da Bíblia evangélica, que assim, eles... E é muito engraçado que eu voltei agora. Que eu acho que usa muito não estou criticando a religião. Toda denominação tem os espíritos também de luz que estão lá em cima para ajudar. Porque, por exemplo, eu tenho um parente que ele foi no espiritismo, ele foi na Umbanda, ele foi em tudo. Ele era alcoólatra. O único lugar que ele parou de beber faz 11 anos é na evangélica. Porque a evangélica é uma igreja que não se bebe. Então, para ele, é essa religião que ele deve estar nessa hora na Terra. Entenderam? Aí que eu ia falar assim, que usa muito na igreja evangélica. Texto sem contexto é pretexto. Que nem eu vou voltar lá no Malaquias 3:10, né, pedindo o dízimo. Você já leu do começo ao fim, até chegar àquela parte do Malaquias 3:10? Então, se eu usar um versículo, para depois você pegar, distorcer aquela palavra a teu favor, isso é que um advogado faz. Por exemplo, eu me formei em Direito. Então, o que acontece? A gente entra com a petição inicial, o sujeito vai lá, o outro advogado entra com uma resposta, né? Aí você tem a retórica e etc, etc. Por isso que a gente tem aula de filosofia. E começou com quem? Platão, Sócrates, lá naquele povo, né, que acreditava em outros deuses, que acreditavam em espíritos. Bom, mas aí eu estou até fugindo aqui do assunto. Então acho que eu vou falar mais perto aqui, porque acho que senão vai dar, né? Olha, bateu, tá chovendo, gente. E aí o engraçado que eu ia chegar acho que eu vou até acabar esse vídeo logo. Tem um curso de 8 séries do Alexandre Comino,
que fala sobre a Bíblia na Umbanda. Então, quem está virando umbandista agora, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, e que vai ser muito interessante. Com essa chuva não vai dar para continuar, mas eu acho que eu dei esclarecido em algumas coisas. E aqueles que se inscreveram no canal, mandem para mim, por favor, temas, né, que vocês querem que eu fale. Gente, um beijo no coração. Dê um like para incentivar, o canal é novo, compartilhem, coloquem em alguns lugares que vocês gostem. E agora eu vou entrar porque fora tá o maior chuvão. Deixa eu ver se eu consigo, vou pausar aqui para mostrar como é que tá o céu aqui. Que tá aqui agora. Realmente um beijo no coração. Curtem meu canal, se inscrevam, deixa eu dar uma... Tá uma bagunça aqui que vocês nem imaginam. Olha lá a escada, olha lá o fundo, a escada, isopor. Mas curtam o meu canal, compartilhem e me mandem para mim temas. Eu adoro polêmica, né? Então, se for para mandar um tema que seja polêmico, é comigo mesmo. Eu não sei se eu consegui falar tudo que eu queria nesse vídeo por causa da chuva, né? Acabou me desconcentrando bastante. Mas eu vou editar e postar assim mesmo, né? E assistam o filme do livro de Eli. Como que a palavra, o texto, como é que é? O texto fora de contexto é pretexto. É o filme, é o livro de Eli. E o Denzel Washington nesse filme... Sou idiota. Então, evangélico, não queira discutir comigo a Bíblia. Eu estudei muito ela. Eu leio ela do começo ao fim, desde os 14 anos. Eu fiz a árvore genealógica de Jesus. Assim, eu sei ela de cabo a rabo muito mais que muito evangélico. Agora, se falar que o diabo também conhece a palavra de Deus, sinto muito. Vai continuar pensando assim, tá precisando evoluir. Um beijo no coração de todo mundo. Fui!